Qual a chance de Claudinho do Zenit vir jogar no Brasil? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de um dos empresários do atleta. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, que pretende mandar dirigentes à Espanha a fim de acertar com o Luiz Henrique. No Corinthians, boa notícia, fim de uma longa novela envolvendo Félix Torres. Falo também sobre o São Paulo, quanto é que o Tricolor vai pagar para seu novo comandante. Para completar as últimas no mercado, bastidores, a chance de o Messinho ir parar no Chelsea mediante pagamento da multa rescisória de 60 milhões de euros, enfim, muita coisa legal para você saber nesse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de F12, a casa de apostas esportivas do Falcão, o craque do futsal, e na F12 é tudo super legal, cotações muito bacanas. Preciso contar que é possível fazer depósitos a partir de Pix, de apenas R$2, enfim, todas as facilidades para você poder se divertir. Queria destacar o principal jogo desse sábado na Inglaterra, acontece Newcastle e Manchester City, time do Bruno Guimarães contra o time de Guardiola. Minha sugestão para você, vitória do Manchester City com cotação R$1,58. Se você quiser fazer essa ou qualquer outra aposta, tem Copa São Paulo de Juniores e muitos jogos no final de semana esportivo da F12, é super simples. Vou deixar um link no comentário fixo ou na descrição, você clica, faz seu cadastro, só não esquece de usar o promo code canal do Nicola, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a todas as vantagens. Combinado? Vem se divertir comigo na F12. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Al Hilal de Neymar e Jorge Jesus. O Al Hilal está fechando a compra de mais um brasileiro, Renan Lodge, que pertence ao Olympique de Marselha, negócio de 20 milhões de euros. Quero contar também que o goleiro Santos se despediu nas redes sociais do Flamengo, está de mudança para o Fortaleza, onde vai assinar por 3 temporadas. Já o Grêmio deve promover o atacante Gustavo Nunes depois da Copa São Paulo de Juniores. A ideia é que ele ganhe minutos no Campeonato Gaúcho, menino que está sendo tratado como uma grande estrela, deve inclusive ganhar um novo contrato. Para fechar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Vasco, que terá jogos do Campeonato Carioca transmitidos no Sport TV e no Premiere. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, outro dia você falou que a Cazé TV vai fazer os jogos do Vasco como mandante. Houve um acordo e além da Cazé TV, esses jogos também serão exibidos no Sport TV, no Premiere. É a volta do futebol carioca ou do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ao Grupo Globo desde 2020 que isso não ocorria. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, informação super importante. Cruz Maltino avançou para trocar seu patrocinador master. Pixbet, que paga 22 milhões de reais por temporada, tem acordo até dezembro, será substituída por outra casa de apostas. Ninguém crava, mas a tendência é que o novo parceiro seja a Esportes da Sorte, que está disposta a pagar até 45 milhões de reais. Estamos falando de mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. Se os números forem confirmados, Vasco passa a ter o quarto maior patrocínio master do futebol brasileiro, atrás apenas do Corinthians com 120 milhões de reais, do Flamengo com 85 milhões de reais e do São Paulo com 52 milhões de reais. Vasco ultrapassaria, pela ordem, o Palmeiras, que tem 30 milhões de reais, o Botafogo, que tem 27 milhões e meio de reais, além do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, que tem 25 milhões de reais, salto importante para um clube que tem crescido dentro e fora de campo. Queria saber a sua opinião sobre o tema, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre uma reunião marcada para a próxima semana envolvendo o Bernard e o Atlético Mineiro. O Galo não admite de forma pública, mas quer sim contratar Bernard. Se você perguntar para qualquer dirigente do Atlético, ele vai dizer que hoje a prioridade é para um atacante de velocidade. E o Galo vê hoje o Bernard como um meia centralizado, alguém que carrega a bola, que constrói o jogo por dentro. De qualquer forma, sabendo que o Bernard tem contrato com o Panathinaikos somente até junho e que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil, marcou-se uma reunião para a próxima semana. A ideia é assinar esse pré-contrato com o Bernard para que ele possa voltar de graça à cidade do Galo na metade do ano. Jogador de 31 anos de idade, super identificado com o Atlético, revelado no clube, de mudança no futebol europeu, já jogou por bastante clube, hoje defende o Panathinaikos, 27 jogos, 4 gols e 4 assistências na atual temporada. Desses 27 jogos, 19 como titular e 8 na condição de reserva. O que você pensa sobre o Bernard? Vai acrescentar no Atlético? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Chelsea, que está disposto a pagar o valor da multa rescisória
para levar Estevão William, o mais conhecido como Messinho, grande craque da base do Palmeiras. Formação do jornalista Rudy Galetti dá conta de que o Chelsea, preocupado com o assédio do Barcelona, vai exercer o valor da multa rescisória, 60 milhões de euros ou 319 milhões de reais. Só para quem não associou o nome à pessoa, o Messinho é tratado por muitos como o principal jogador já revelado no futebol brasileiro nos últimos tempos. O próprio João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, diz que nunca trabalhou com alguém com tanto talento quanto o Messinho. Só para lembrar, o PSG, alguns meses atrás, ofereceu 20 milhões de euros fixos, mais 23 milhões de euros em bônus. Recentemente, o André Cury, representante do Messinho, esteve em Barcelona. E se sabe que o Barcelona é um dos principais interessados no atleta, especialmente depois de perder o Endrick para o Real Madrid. O Palmeiras não confirma, alega que ainda não recebeu absolutamente nenhuma sinalização sobre o pagamento dessa multa rescisória de 60 milhões de euros. Mas se chegar a grana, não há nem o que fazer. O Verdão é dono de 80% dos direitos econômicos, o atleta tem outros 20%, contrato até 2026, multa rescisória exatamente de 60 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar sobre Claudinho, meio atacante do Zenit, 26 anos de idade, já foi alvo de todas as especulações que você pode imaginar, as mais fortes, de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E toda a live vocês me perguntam, Nicola, o Claudinho pode ir para esse time? Nicola, o Claudinho pode ir para outro time? Só para explicar um pouquinho do contexto, antes de trazer a resposta do Guilherme Miranda, que é um dos donos da Elenco Esportes, empresa que representa o Claudinho. O atleta tem contrato longo, havia sido contratado do Red Bull Bragantino por 14 milhões de euros e se tornou nessa temporada o grande destaque do time depois da venda do Malcom para o Al Hilal. Zenit, que vai mal no campeonato russo, é só o segundo colocado, 36 pontos, 2 a menos do que o Krasnodar. Nicola, mas o time é segundo e tá mal? É que nos últimos tempos o Zenit liderava com folga o campeonato russo, e ver o time atrás de uma outra equipe faz com que exista um princípio de crise. Até por isso, recentemente o Zenit veio ao mercado brasileiro e levou o Arthur, atacante do Palmeiras, e o Nino, zagueiro do Fluminense. E é exatamente por causa desse contexto de um time que precisa responder dentro do campeonato russo que eu já vi o negócio como difícil. De qualquer forma, mandei mensagem para o Guilherme Miranda, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, chance zero de o Claudinho jogar em qualquer clube do Brasil, fecha aspas. Atleta que em 2023-2024, na atual temporada, soma 25 jogos, mais 4 gols e 4 assistências. Só para arrematar sobre essa situação envolvendo o Claudinho, o Zenit e tudo mais, o Zenit postou nas últimas horas uma tiração de sarro ao Flamengo. Confesso que eu não entendi o motivo, mas o texto dizia que eles têm e o Flamengo não tem, fazendo referência a alguns dos atletas que já foram pretendidos pelo Flamengo, citando, por exemplo, o volante Wendel, que já foi alvo do Fla, o Claudinho, meio atacante, que já foi alvo do Fla, e também o zagueiro Nino. Bora falar sobre o Corinthians e o fim de uma novela chata. Desembarcou na manhã desse sábado em São Paulo Félix Torres, zagueiro de 27 anos de idade, equatoriano e novo reforço do Corinthians, novela mais longa dos últimos tempos envolvendo o Timão. Félix Torres está contratado há 15 dias. Só que desde o acerto, uma série de coisas entre Santos Laguna e Corinthians emperraram o anúncio. Primeiro, o Santos Laguna exigiu o pagamento da primeira parcela antes da liberação do atestado. Depois, o Santos Laguna começou a encrespar por ter perdido o Rodrigo Garro numa disputa contra o Corinthians. O meio atacante, que pertencia ao Tajeres, foi contratado pelo Timão e também era alvo do Santos Laguna. Para completar, ainda houve a perda de um voo. Félix Torres embarcaria na quinta-feira, a companhia aérea cancelou o voo, ele só conseguiu embarcar na sexta, chegando nesse sábado investimento de 5 milhões e meio de dólares, um dos zagueiros mais caros da história do futebol brasileiro, embora valha a lembrança, o Corinthians também oficializou a compra de Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros. Quem não conhece Félix Torres, queria contar que ele encantou o Mano Menezes. Técnico do Corinthians está absolutamente apaixonado por esse zagueiro, que é muito artilheiro. Na temporada atual pelo Santos Laguna, 19 jogos e 5 gols, mesmo atuando como defensor. Agora aguardemos como é que ele vai se comportar no Timão, deve formar dupla de zaga com o Veríssimo, tendo o Gustavo Henrique como opção no banco de reservas. Bora falar agora sobre o Flamengo, que está mandando representantes para a Espanha para tentar fechar a compra do atacante Luiz Henrique. Fla que tem encontrado toda a dificuldade do mundo na contratação de reforços, exceto por Nicolas de la Cruz, todas as outras tratativas emperraram. Foi assim com o Léo Ortiz no Red Bull Bragantino, com Matias Vinha na Roma, também foi assim com Evander no Portland Timbers. Novo alvo, Luiz Henrique, 23 anos de idade, de acordo com o jornal espanhol ABC,
O Flamengo vai enviar nas próximas horas representantes à Espanha, mais especificamente a Sevilha, a cidade do Betis, onde o Luiz Henrique tem contrato. Jogador de 23 anos de idade, só 8 partidas como titular na atual temporada. Detalhe, nos últimos 4 jogos ele só atuou em 32 minutos no confronto contra o Celta. O grande problema dessa negociação é a pedida do Betis. O Betis quer 14 milhões de euros e não topa emprestar para clubes brasileiros. Existe a preocupação de que os clubes não paguem, o Flamengo vai tentar provar que outros casos deram super certo, como em relação a Gabigol, Pedro, entre outros, e vai propor um empréstimo com valor alto e a obrigação de compra atrelada a metas. Essa é a estratégia do Fla para tentar fechar com o Luiz Henrique, que também é plano e alvo do Corinthians, era do Fluminense, o Fluminense desistiu de um acordo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Carpini, o novo técnico do Tricolor. Quanto o Carpini vai receber? Confesso que fiquei surpreso ao descobrir que ele ganhava nos tempos de juventude 250 mil reais mensais. É importante lembrar que quando ele chega a Caxias do Sul tinha um salário menor, mas depois do acesso da equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro e a confirmação na elite do futebol nacional, o Carpini foi chamado para renovar o contrato e passou a ter esses 250 mil mensais. No São Paulo, as cifras vão girar na casa dos 500 mil por mês, ou seja, o Carpini vai ter seu salário dobrado. Importante contar que, apesar da valorização, cifras baixas diante da realidade do São Paulo. Seu antecessor, Dorival Júnior, ganhava 1.200.000 reais por mês, economia de 700 mil mensais. Se a gente multiplicar por 12, estamos falando de uma diferença de superior a 8 milhões de reais. E olha que ainda tem o 13º, férias, adicional, entre outros. É bem verdade também que o São Paulo vai precisar pagar uma multa ao Juventude de R$1 milhão. O Tricolor pediu que essa multa fosse parcelada, o Juventude disse que não, só aceita liberar o técnico mediante pagamento à vista. Essa multa pela quebra do contrato, o pagamento já está sendo providenciado, o Juventude já tem até um novo técnico, Roger Machado foi oficializado. Só para fechar sobre o Tricolor, Gabriel Neves está de saída mesmo. Apesar de estar na pauta de vários clubes brasileiros, como Fortaleza, Grêmio, entre outros, tudo indica que ele vai defender o Independiente da Argentina. Era um pedido do Carlitos Tevez, técnico do Independiente, empréstimo por uma temporada com opção de compra já definida. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos de tarde. Abraço, tchau!